pessoal, mais uma vez nos encontramos aqui. Esse é o canal Mistérios Revelados, o Pregador. Amém? Em nome de Jesus eu peço, primeiramente eu quero agradecer a todos que têm aí visualizado, têm compartilhado, têm se inscrito no canal. Muito obrigado. Olha, nós estamos aqui muito realmente satisfeitos, porque Deus está realmente confirmando tudo, confirmando todas as coisas. Tenho certeza que Deus está abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, a Deus que abençoe a sua vida, para a glória do Senhor, sempre, ok? Deixa aí seu like, correto? Se inscreva, compartilhe, nos ajude nesse trabalho, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. É bom estudar a palavra do Senhor. Eu fico tão feliz em falar da palavra de Deus. Se eu pudesse, eu lançava esse vídeo aqui 3 vezes por dia. Mas assim, Deus sabe todas as coisas. Então Ele tem nos conduzido nesse caminho, nessa ideia, tá? E que você realmente seja, digamos, instrumento, em nome de Jesus, junto comigo, para nós divulgarmos a palavra do Senhor, correto? Então que Deus te abençoe, amém? Então nós hoje, ainda falando sobre a fé e as obras preparadas de antemão no vídeo anterior, tenho certeza que Deus falou grandemente ao coração de cada um de vocês, tá? No primeiro vídeo, a ideia foi nos conduzir à origem da nossa fé, nos mostrar quando que tudo começou, quando que a nossa fé pela primeira vez se manifestou, a mesma fé sua, minha, se manifestou pela primeira vez. E nós chegamos lá em Deus, né? Lá na criação, lá em Gênesis. Isso é tremendo, isso nos dá uma alegria, uma certeza tão grande que, poxa, a nossa fé é perfeita. A nossa fé, essa fé que nós temos em Cristo, que nasceu em Cristo, né? Diz a palavra de Deus, nós vamos estudar sobre isso, né? De que pelo verbo tudo se tornou possível a nossa vida. Então isso nos traz assim, muita motivação em nome de Jesus a continuar a perseverar, mesmo sendo pecador, falho, com defeitos. Nós somos falhos, sim. A palavra do Senhor diz que não há perfeição em nós, mas em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que habita em nós, nós podemos viver e experimentar esse espírito de fé, como diz a palavra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Então, nesse segundo tempo, nós vamos ainda continuar nesse caminho, correto? Viajando nesse caminho da fé, da certeza e da convicção, de chamar a existência a nossa vida. Vamos aprender um pouco mais sobre, né, o conteúdo desta fé, correto? E o tema dentro desse estudo de hoje é crer contra a esperança. Crer contra a esperança. A princípio, né, nós vamos já começar a analisar e raciocinar dentro dessa linha. A palavra de Deus diz que nós temos que crer contra a esperança, contra aquilo que talvez a tua expectativa não são boas. Aquilo que está acontecendo são coisas que te levam para trás, está te dizendo não, está mostrando para você que você não vai conseguir nada daquilo que você tanto tem buscado, você vai alcançar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que crer contra a esperança, contra essa falsa expectativa, né? Essa mentira, em nome de Jesus, essa mentira que muitas das vezes se levantam contra nós, se levanta à nossa frente, né? Aleluia, se levanta à nossa frente, mas você tem que ir contra toda essas, né, expectativa aí que você tem, isso que você está enxergando, correto? Você está vendo que não tem possibilidade, não tem condição, você está vendo que as coisas realmente estão cada vez mais difíceis na sua vida, mas você tem que crer contra isso. É o que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos, vamos lá em Romanos, você que está aí com a sua Bíblia, está acompanhando, a ideia é essa, que você venha estudar a palavra de Deus comigo. Em Romanos, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo
foi aqui, que eu errei aqui. Aqui em Romanos 4, versículo 17 e 18. Esse versículo 17 até nós citamos, né, no vídeo anterior ao que nós estudamos sobre chamar a existência, de que Deus chama a existência, né? Como diz assim, ó, como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, aqui está falando de Abraão, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase que 100 anos, tinha quase que 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então eu queria chamar a atenção para isso aqui, para início, né, de raciocínio de hoje. Nós temos que crer contra a esperança. Olha só a expectativa. Qual a expectativa que Abraão tinha? Olha, ele já era velho, com 100 anos de idade, levando em consideração a sua idade, levando em consideração a idade de sua mulher, que já havia passado ali o período, né, das mulheres para engravidar, levando em consideração tudo isso, e tudo estava caminhando, parecia que não ia acontecer, o tempo ia passando, e as suas expectativas, as suas esperanças sendo marcadas de forma negativa pelo tempo, né? Pelo que estava acontecendo, pela situação. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que ele não enfraqueceu. Ele creu, continuou acreditando nesta promessa. Aleluia. Continuou acreditando, crendo contra tudo. Muitas das vezes você pode estar ou pode passar por situações, digamos, semelhantes, né? Parece que tudo à sua volta diz que não. Parece que tudo à sua volta parece que está dizendo que vai acontecer. Tudo ao contrário do que você está crendo. Muitas das vezes, na maioria das vezes acontece isso, né? As circunstâncias, o tempo, as coisas que acontecem à sua volta, as pessoas à sua volta, muitas das vezes parece que está te jogando cada vez mais para trás, está cada vez mais dizendo a você que não será possível acontecer. Correto? Aleluia. E as coisas à sua volta também estão dizendo, está jogando contra tudo que você está acreditando. Aleluia, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que você tem que crer contra tudo isso. Crer contra todas as circunstâncias contrárias. Esta é a natureza da fé. Oh, glória a Deus. Esta é a natureza da fé. A mesma fé de Deus, como nós já aprendemos. Essa é a natureza daquele que acredita. Essa é a natureza daquele que tem fé. Apesar de estar tudo falando e jogando ao contrário, você continua crendo. Amém? As circunstâncias estão anunciando totalmente o inverso daquilo que você ouve de Deus. Quantas vezes acontece isso? Correto? E o passar do tempo está cada vez mais te apontando para que não vai acontecer, como aconteceu com Abraão. Mas nem por isso ele fraquejou, nem por isso ele desistiu, nem por isso ele deixou de crer. Essa é a natureza daquele que tem fé. As circunstâncias jamais vai fazer com que você venha fraquejar na tua fé. Quando você realmente crê, quando você realmente exercita a mesma fé de Deus, louvado seja, a mesma fé de Deus. Quando você tem essa convicção, essa inteira certeza daquilo que você acredita. Então nós vamos para esse caminho. Abraão teve que suportar as circunstâncias contrárias que estavam diante dele. Ele teve que suportar. E olha, poxa, quantas e quantas circunstâncias, situações nós sabemos que Abraão teve que enfrentar. E a pior de todas, foi o limite. Oh, glória. O limite das circunstâncias contra ele
foi quando Deus pediu o seu filho em sacrifício. Deus havia prometido tudo que prometeu. Faria dele uma grande nação, encheria toda a terra. Daqueles que realmente iam conhecer o Senhor, seriam abençoadas através dele. E de repente, aquele que seria, digamos, o instrumento da promessa de Deus se cumprir, Deus pede em sacrifício. Eu imagino a mente, eu imagino o coração de Abraão diante dessas circunstâncias. Circunstâncias pior do que essa, eu não consigo ver outra. Eu não acredito que outra pessoa tenha passado por uma circunstância pior do que essa. Aleluia. Ele sendo ameaçado, ele foi ameaçado justamente em cima daquele que seria o instrumento da promessa se cumprir. Olha só. Então como se comportar diante de uma situação dessa? Qual seria a saída? Oh, glória! Aquele que seria aquilo, Isaac, que seria o instrumento para tudo se cumprir, de repente perder. Como seria isso? Qual seria o caminho? Qual seria a outra saída? Não existia, não havia. Não havia. As circunstâncias estavam realmente conduzindo Abraão para um poço sem saída. Glória a Deus. E mesmo assim ele acreditou. Olha só que coisa. Eu fico imaginando Abraão subir naquele monte para oferecer Isaac. No limite. Oh, glória a Deus, no limite. Imaginando aquela trilha, né? Subindo ao monte, levando Isaac, levando a madeira para queimar. E lá em cima, já o holocausto esperando, o lugar do sacrifício já estava lá, esperando por ele. Ele começou a subir com Isaac. Aleluia, toda uma história de vida passou na mente de Abraão. Tudo que ele havia vivido durante aquele tempo, desde o momento que Deus falou até o nascimento de Isaac, ele ali grande ao seu lado, tudo desmoronou. Estava desmoronando conforme ele subia. Conforme ele subia com Isaac, é como se para trás estivesse desmoronando. Desmoronando toda a história. Aleluia. De tudo que Deus havia falado com ele. Aleluia. É como ele subindo ao monte e as coisas, a sua história de vida, toda a experiência, tudo aquilo que ele havia vivido e experimentado no decorrer daquele tempo, até Isaac chegar na idade que ele tinha, desmoronando, caindo, descendo o monte, enquanto ele subia. E o tempo e a trajetória cada vez mais encurtando, né? Que Abraão estava conduzindo seu filho, e seu filho perguntou: pai, aqui está a madeira, lá está o lugar para sacrificar. E onde está, Senhor? Onde está, pai, o cordeiro? Onde é que está o animal para ser sacrificado? E qual seria a resposta, Abraão? O que ele poderia dizer diante dessa situação? Qual era a saída? Ele não tinha. E conforme ele ia subindo o monte, conforme ele ia se aproximando do lugar do sacrifício, eu fico imaginando o coração de Abraão. Eu fico idealizando. Esses dias eu fiquei ilustrando, fazendo uma alegoria do comportamento de Abraão, conforme ele ia se aproximando do lugar aonde seria realizado o sacrifício. Eu imagino o coração de Abraão sendo espremido. Porque conforme ele se aproximava, é como se o tempo estivesse encurtando cada vez mais. Ele subindo, chegando no lugar do sacrifício, e ele vendo que o tempo estava se encurtando, as saídas, aleluia, cada vez mais longe, as possibilidades daquilo não acontecer cada vez mais sumindo, porque ele ia se aproximando.
Aleluia. Ele estava vendo que realmente teria que cumprir, teria que fazer o que Deus havia pedido. Eu fico imaginando ele se aproximando e a fé dele sendo espremida em seu coração. Como, né, um compressor. Como um compressor. Cada vez mais próximo e a fé dele espremida em seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, né, isso acontece, ou já aconteceu, ou pode acontecer com você. Aquela muralha, aquela circunstância, aquele problema, aquilo diante de você e você tendo que caminhar, porque você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que continuar. Aleluia. E não existe saída, não existe para onde você correr, não pode ir para lá nem para cá, porque esse é o caminho. O caminho no lugar do sacrifício só existe um. Ou você continua ou você volta. Aleluia, louvado seja. Ou você continua ou você volta. Entende? Aleluia. Então a palavra de Deus diz que você tem que continuar, mesmo que chegue naquele lugar, no lugar do sacrifício, onde existe aquela muralha, ali é que Deus vai prover para você. Prover para você, é ali. Quando você chegar lá, entende? Onde não existe mais nenhuma saída, o limite se esgotou. O limite, o esgotamento do teu coração, ali terminou. E ali as coisas tinham que acontecer, ou uma coisa ou outra. Aleluia. É aí que Deus, aleluia, faz acontecer. Entende isso? Faz acontecer. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Diz assim, ó: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Aquele que recebeu a promessa através do unigênito, ele que ofereceu o unigênito. Olha que saída. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sendo-lhe dito, no versículo 18, em Isaque será chamada a tua descendência. Amém? Em Isaque será chamada a sua descendência. Então essa era a promessa. Então ele tinha que se sustentar nesta promessa. A sua fé, ela tinha que permanecer em cima disso. Não havia outra saída. E sabe o que ele considerou no versículo 18? Olha só o que a palavra de Deus diz, que ele considerou que poderia acontecer. Aleluia, glória a Deus. E considerou que Deus era poderoso até que dos mortos o ressuscitasse. Então raciocina comigo. Se põe no lugar de Abraão, como eu disse, ele se aproximando do lugar do sacrifício, sendo exprimido em seu coração, porque estava cada vez mais sendo pressionado a sacrificar. Mesmo ali naquela situação, mesmo ali naquilo que Deus havia dito a ele para fazer, ele não tinha outra saída. Aleluia, amordaçou o seu filho, colocou naquele lugar do sacrifício, ele pegou do punhal e estava no limite, ele não tinha outra coisa para fazer. Mas ele sabe o que ele considerou no coração dele? Eu posso até sacrificar, mas o Senhor é fiel, ele vai cumprir. E se eu sacrificar, Deus vai ressuscitá-lo. Sabe o que eu digo para você? Sabe o que Deus está falando para você? Mesmo que você esteja numa situação que você não tenha saída, chegou no limite, não tem saída para você, mas você tem que enfrentar, você tem que continuar, você tem que ser obediente, faça, seja obediente até o fim. Seja obediente até o fim, mesmo que chegue lá no sacrifício, mesmo que chegue naquele lugar e não tem outra solução, continua obedecendo, porque você tem que acreditar, aleluia, que Deus é capaz de ressuscitar, aleluia, sobre a tua vida, as coisas sobrenaturais.
Entende? Creia que Deus é capaz de ressuscitar, aleluia, as coisas, aleluia, que você pode considerar que vai perder. Ele considerou que iria perder o seu filho. Ele considerou que poderia perdê-lo. Ele considerou em sacrificá-lo. Considerou disso acontecer, mas havia uma saída lá no fundo. Havia uma saída em Deus. Qual? De ressuscitá-lo. Então, aconteça o que acontecer na tua vida, saiba, aleluia, que o limite de Deus, aleluia, vai além daquilo que você está pensando. E aquilo que Deus prometeu na sua vida, não há nada que possa impedir de acontecer. Mesmo que Deus tenha que ressuscitar. Entende? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ensinamento que eu trago para você, o Espírito de Deus traz para nós é que nós temos que continuar acreditando sempre, crendo sempre contra todas as circunstâncias da sua vida. Mesmo que você chegue no limite, mas sabe que lá vai acontecer o sobrenatural. Porque quando Deus ressuscita as coisas da nossa vida, é o sobrenatural. Desculpa, gente. Quando você chegar no seu limite, quando você não tiver mais saída, aí vem o sobrenatural de Deus. É o poder de Deus fazendo ressuscitar. Esse que tem que ser o teu caminho, o caminho da tua fé. É essa natureza que você tem que seguir. Vá, obedeça sempre. Seja obediente até o fim. Tá bom? É isso que eu tenho para você hoje, em nome de Jesus. Para nós, tá bom?